primeiro agradecer o convite para participar e falar um pouquinho de matemática. A ideia da apresentação é construir variedades históricas através de cones. É o principal objeto da minha pesquisa. E, assim, talvez a apresentação pode ser um pouco mais básica, mas acho que a ideia é todo mundo tentar entender, pelo menos com uma variedade histórica, até o final da apresentação. E primeiro começar falando... Onde que passa? Primeiro falar o que é uma variedade no nosso contexto aqui. Eu vou fazer alguns abusos de notações, tá? Primeiro, não vou trabalhar, por exemplo, com um corpo objetivamente fechado, eu vou falar dos complexos. E eu vou definir uma variedade afim, tomando um conjunto S dentro do anel de polinômios N determinado sobre o corpo dos complexos. Essa variedade vai ser afim, vai ser definida como sendo os pontos de Cn em que todos os polinômios de S vão se anular nesse ponto, ou seja, são zeros desse polinômio. E aí, como um exemplo, a gente pode considerar o polinômio como sendo... a gente pode considerar o polinômio y quadrado menos x ao cubo, e os zeros desse polinômio a gente pode até representar por esse gráfico como sendo a cúspide. Tá. E aí, a primeira definição de variedade histórica é uma definição totalmente, assim, algébrica, que vai ser uma variedade redutiva. Nesse caso, a gente está trabalhando com a topologia de Zariski, que nada mais é os fechados sendo justamente uma variedade. E uma variedade vai ser tórica se, primeiro, o touro algébrico, que a gente vai definir como sendo esse T, é um subconjunto aberto de Zariski em X, e a ação do touro nele mesmo, a ação aqui a gente está falando de ação de grupo, e o T vai ser considerado como um grupo multiplicativo. Se a ação dele nele mesmo pode se estender à ação dele na nossa variedade. E aí, como exemplo, a gente pode considerar novamente a nossa cúspide, e aí a gente consegue mostrar que a nossa curva vai conter o nosso touro unidimensional através do mapa, em que a gente pega um elemento do touro e leva que é o quadrado, que é o cubo. Esse touro vai ser isomorfo à nossa curva menos a origem, então vai ser um conjunto aberto na nossa cúspide. E a gente também tem que o touro ele vai agir na nossa variedade através desse mapa. Então a gente tem, por exemplo, que essa variedade é uma variedade histórica. Mas a ideia, de fato, da apresentação é a gente falar sobre a variedade sendo construída a partir de cones. Então, a gente vai ter uma série de definições. É uma, assim, definição muito construtiva, mas espero que vocês consigam entender. Primeiro a gente vai definir o que é um cone. Aqui vai ser um cone poliédrico convexo, que em particular é um cone e é convexo também. E eu vou sempre falar de cone, mas sempre vai ter esse nome junto. Então, a gente vai considerar um conjunto de vetores em Rn, e o nosso cone ele vai ser todos os pontos de Rn que podem ser escritos como uma combinação linear desses vetores de S, mas com escalares reais não negativos. E a gente diz que o cone ele vai ser gerado por esse S. E aí, um exemplo que a gente tem para trabalhar em R2 para ficar mais fácil, se a gente considerar a base canônica de R2, a gente tem um cone gerado pelos vetores E1 e E2. E um outro exemplo, que na verdade vai ser até o nosso meio que exemplo principal, que eu vou acabar usando ele várias vezes, vai ser o cone gerado por E2, 2E1 menos E2. Eu vou desenhar ele aqui também. Uma outra definição é o cone dual, já deu spoiler, vai ser um cone. Ele vai estar associado ao nosso cone e vai ser definido como os funcionais lineares, tá? Quando a gente avaliar o funcional nos vetores do cone, ele sempre é maior ou igual que zero. E aí, pegando até o nosso cone como exemplo, se a gente fizer o dual dele, ele vai ser gerado justamente por esses funcionais lineares. Então, a gente tem que o nosso dual vai ser esse cone de 1. Vou também desenhar ele aqui. Agora, uma outra definição
definição também, a gente define o N, que é um reticulado como sendo isomorfo, o ZN, e a gente também define o reticulado dual, que nada mais é os funcionais lineares de N para Z, que também vai ser isomorfo a ZN. Então, vamos trabalhar sempre falando de reticulado, pensando em ZN mesmo. E aí, com isso, a gente ganha uma outra definição, que é um cônice racional, se o conjunto gerador ele vai estar contido no nosso reticulado, né? Ou seja, as coordenadas dele vão ser inteiros, que no nosso caso, do nosso cone principal, ele vai ser um cone racional. Uma outra definição que a gente tem também é de cone fortemente convexo, se ele não possui nenhuma reta que passa pela origem. Novamente, o nosso cone vai ser um cone fortemente convexo. A gente pode ter um exemplo de um cone não fortemente convexo que pode ser gerado, por exemplo, por E1 e menos E1, já que ele, né, vai ter uma reta que passa justamente pela origem, que é ele mesmo. Agora, uma outra definição, a gente mudando um pouquinho, a gente vai entrar em vários mundos, mas depois eles vão todos se conectar. É a definição de semigrupo, que nada mais é que um par ordenado, onde o nosso conjunto ele é não vazio e a operação é associativa. E a gente tem um resultado que quando a gente tem um cone e você intersecta ele com um semigrupo, com um reticulado, isso vai ser um semigrupo com operação aditiva. E aí quando a gente tem sigma sendo um cone, né, o dual ele também vai ser um cone, então, por exemplo, se a gente pega o dual e intersecta com o M, né, que é o reticulado dual, a gente também vai ter um semigrupo. E aí a gente tem um outro resultado, que é o lema de Gordon, que fala que se a gente tem um cone poliédrico racional, então esse semigrupo aqui, que eu não consigo marcar, ele vai ser infinitamente gerado, né? Ou seja, vão existir elementos ali desse conjunto que qualquer outro ponto pode ser escrito como uma combinação linear, mas com escalares naturais, nesse caso. E aí, se a gente pega novamente o nosso cone, como exemplo, na hora que a gente for fazer o nosso dual e intersectar com o reticulado, a gente vai ter esses geradores, né? Ou seja, aqui a gente precisa adicionar mais um gerador para a gente ter todo o nosso semigrupo, que vão ser, né, esses vários pontinhos aqui, etc. Agora aqui, a gente vai usar essa notação para definir o anel de polinômios de Laurent, na verdade dos polinômios, né, indeterminados que também assumem expoentes negativos. E a gente também vai considerar esse mapa, eu nunca sei o nome dessa letrinha, mas enfim, vou falar mapa, que vai ser definido em ZN para o anel de polinômios de Laurent. Esse mapa vai ser um isomorfismo e vai satisfazer essa relação que a gente vai acabar usando depois. E aí a gente tem uma definição que vai ser esse R sigma, que vai ser justamente a álgebra gerada pela imagem do nosso mapa, onde esse Azinho pertence ao nosso semigrupo. E com isso a gente tem uma proposição que diz que se A1 e até AK são geradores do nosso semigrupo, então o nosso R sigma vai ser uma álgebra infinitamente gerada, vai ser justamente gerada pela imagem desses geradores do nosso semigrupo através desse mapa. E aí, uma observação é que toda sigma toda álgebra infinitamente gerada pode ser escrita como um anel de coordenadas, onde aquele vai ser um ideal. E aí, dentro da geometria algébrica, a gente tem um resultado que é o teorema dos zeros de Hilbert, que ele faz uma associação entre ideais e variedades. Quando a gente considera os ideais, a gente acaba considerando eles num anel de polinômios, mas também a gente tem uma versão relativa que é considerar os ideais num anel de coordenadas. E aí um dos corolários dessa relação... eu botei o teorema, esqueci. Existia uma correspondência entre os pontos da variedade e os ideais maximais dessa nossa álgebra finitamente gerada. E aí com isso a gente tem uma... a gente tem a topologia de Zariski definida, né, numa variedade, onde os fechados são as variedades, pontos também são fechados ali, mas a gente também consegue definir uma topologia de Zariski no spec de um anel. Então, quando a gente define essa topologia entre esses dois espaços, a gente ganha um homeomorfismo. E aí, com isso, a gente tem uma primeira definição, mas vai ser a definição de variedade histórica afim, que vai ser associada a um cone poliédrico racional fortemente convexo, que vai ser justamente o spec do nosso anel R sigma. E aí, a gente pode usar, né, tipo assim,
sentido a definição de variedade, justamente porque isso tem um homeomorfismo com uma variedade. E a outra palavra que a gente tem de tórica ali também faz sentido, porque quando a gente tem um cone racional em RN, essa variedade tórica associada a esse cone, ele vai conter também o touro como um subconjunto aberto de Zarice. Aí agora a gente vai tentar construir uma variedade tórica afim a partir do nosso cone. Então a gente tem ele, a gente sabe que os geradores dele são justamente o E1, o E1 mais E2, o E1 mais 2E2. E aí, pelo morfismo que a gente tem, a gente consegue associar os geradores do nosso semigrupo com os polinômios de Laurent. E aí, nesse caso, com aquela relação que a gente tinha, né, que a soma deles, quando a gente aplica o mapa, né, vai ser o produto entre cada uma das imagens, essa relação, né, da soma entre os geradores vai levar à relação entre os monômios de Laurent. Então, com isso, a nossa sigma álgebra, que é justamente gerada pela imagem, né, do mapa através dos nossos geradores do semigrupo, a gente consegue também essa relação aqui, né, do nosso R sigma ser justamente aquele anel de coordenadas onde o ideal vai ser gerado por esse polinômio, justamente porque essas duas coordenadas estão justamente se relacionando com elas a partir daquela relação que a gente tem. Então, a gente tem que a nossa variedade tórica afim associada a esse nosso cone vai ser justamente a variedade daquele polinômio. Isso, a gente só está trabalhando com variedade tórica afim, a gente ainda não chegou na variedade tórica. Então, para isso, a gente precisa de mais algumas definições. Uma delas é de face, a gente toma um elemento do nosso cone dual e a gente define a face como sendo a interseção do nosso cone com os vetores perpendiculares a esse lambda. Aqui no nosso caso, se a gente quiser considerar, as nossas faces, por exemplo, desse cone aqui, vão ser, primeiro, o próprio cone vai ser uma face, essas arestas aqui também vão ser faces e a nossa origem também é uma face. Uma outra definição é a de leque, ou fan, em inglês. Vai ser uma união finita dos nossos cones poliédricos racionais fortemente convexos, em que toda face de um cone também vai ser um cone nesse leque. A face ela vai também ser um cone poliédrico racional fortemente convexo, então essa definição faz sentido. E quando a gente toma dois cones no leque, a interseção também vai ser no caso, uma face em comum entre esses dois cones. E aí um exemplo até meio bobo assim de leque, se a gente observar cada um desses cones, eles vão ser convexos, poliédricos, racionais fortemente convexos. Se a gente pega a interseção entre eles, a gente consegue ver que é uma face, por exemplo, em comum e que também pertence ao nosso leque. E eu acho que é isso, né? A gente precisa. Mas enfim, esse é um exemplo de leque. Gente, deixa eu ver lá. Agora, uma proposição é que se a gente tem um cone poliédrico convexo racional e a gente considera tal uma face de sigma, a gente tem que o semigrupo associado ao tal vai ser igual ao semigrupo do cone, mais essa outra relação que a gente tem. Ou seja, esse semigrupo ele vai ser obtido a partir desse outro, né, do S sigma, adicionando apenas um gerador. Como esse sigma que a gente está tomando, né, no nosso semigrupo, a gente pode assumir que ele é um dos geradores, e inclusive ser o késimo gerador desse nosso semigrupo, e a gente pode denotar o outro gerador do nosso S tal como sendo o menos lambda. E aí, para a gente conseguir obter as relações dos geradores desse nosso novo semigrupo, a gente pode considerar as relações entre os geradores que a gente já tem e adicionar essa última relação. E aí, ela vai corresponder à relação multiplicativa, como a gente já visto através do nosso mapa, daquele isomorfismo, né? E essa vai ser uma nova relação que a gente vai precisar para obter, no caso agora, a nossa C álgebra infinitamente gerada a partir de tal, através da que a gente já tinha do nosso cone. Esses geradores, o Is, eles são justamente as funções coordenadas das variedades tóricas afins. Então, se a gente considerar a projeção de CK mais 1 para CK, a gente vai, e somente excluindo a última coordenada, a gente consegue identificar a variedade tórica afim associada a tal como um subconjunto aberto do sigma, da variedade tórica associada ao sigma, somente pedindo que a última coordenada seja não nula.
E aí, com isso, a gente consegue um lema que faz com que exista uma identificação natural entre essas duas variedades. Agora, se a gente considerar, por exemplo, dois cones, sigma e sigma ímpar, no nosso leque, e tomar tal como sendo a face em comum, e também considerar, por exemplo, essas duplas como sendo as coordenadas de cada uma dessas variedades históricas afins, a gente, pelo lema, consegue ter um isomorfismo entre esse aberto com o outro aberto através dessa nossa variedade histórica afim associada ao nosso tal. E esse mapa ele vai ser chamado de mapa de colagem. A gente diz que ele cola justamente essas variedades históricas afins ao longo dessa outra variedade histórica, justamente porque ela acaba sendo a interseção entre essas outras duas variedades. Agora a gente tem a definição de variedade histórica, a gente considera um leque em Rn, e essa variedade histórica, que a gente vai falar que é associada a esse leque, vai ser o espaço das uniões das nossas variedades históricas afins para cada cone que pertence ao nosso leque com uma relação de equivalência. A relação de equivalência é a gente tomar dois elementos, cada um em uma variedade histórica afim diferente, e eles se relacionam simplesmente se a gente tem um mapa de colagem que leva um elemento ao outro. E aí, também para fazer juiz ao nome, né? Toda variedade histórica vai conter o nosso touro como um subconjunto aberto denso de Zariski. E um outro resultado também que a gente tem é que a ação de uma variedade histórica afim, eu acabei não colocando esse resultado, mas a gente tem também que a variedade histórica afim tem uma ação do touro nele. Essa ação vai também induzir uma ação tórica na nossa variedade. E isso, se a gente lembra da primeira definição de variedade histórica, a gente acaba vendo uma certa semelhança. Agora vamos trabalhar com um exemplo para a gente construir uma variedade histórica. A linha de figura está errada, era para só colocar leque, tá? Mas enfim. A gente vai considerar o leque como sendo o sigma 1 sendo o vetor E1, o sigma 2 sendo o vetor E2, e eu vou chamar de sigma 0 o nosso vetor nulo. Aí aqui a gente tem uma tabelinha de toda a construção que a gente fez, por exemplo, para a variedade histórica. A gente confia em mim que isso aí está certo. A ideia agora não é... A gente já sabe como construir isso aqui, então a gente tem esse resultado. O que a gente está interessado agora é justamente no mapa de colagem. Então, na hora que a gente for associar, né, fazer a relação da nossa variedade histórica associada à face em comum, eu acabei não comentando, mas a única face em comum que a gente tem aqui, entre todos esses cones, é justamente o cone nulo. Então, o único mapa de colagem vai ser justamente partir da variedade histórica afim associada a esse cone nulo para as outras duas variedades históricas afins. Aí, aqui no caso, a gente vai excluir, né, tipo, para uma variedade, uma das coordenadas, né, vai ser, a gente vai pedir que seja diferente de zero, a segunda coordenada ali, e essa primeira seja não zero. Então, lembre que quando a gente quer fazer a variedade histórica, a gente faz a união e a gente precisa da relação de equivalência. Ou seja, a relação de equivalência aqui, né, a gente sabe que todo elemento dessa variedade histórica, a não ser que a primeira coordenada seja nula, ela vai conseguir se relacionar com os elementos da outra variedade histórica afim, pedindo que a última coordenada seja não nula. Então, quando a gente fizer essa união, a gente tem que a nossa variedade vai ser justamente os complexos C2, né, menos a origem. Essa vai ser uma variedade histórica. Aí eu vou voltar para a gente ver as nossas duas definições, que a gente falou de variedade histórica. Essa variedade histórica associada ao leque, a gente viu que contém o touro como subconjunto aberto denso. Ela vai ser também uma variedade histórica irredutível, então a gente nem precisaria do denso de Zariski. E a gente também tem que existe uma ação do touro nessa variedade histórica. Então, essa variedade histórica, quando a gente associa um leque, quando a gente faz essa construção, em particular vai satisfazer essa variedade histórica aqui. Agora, o contrário não acontece. Por exemplo, quando a gente trabalhou com a cúspide, essa variedade histórica a gente não consegue construir a partir de um cone, por exemplo. Isso porque toda variedade histórica associada a esse leque vai ser uma variedade histórica, vai ser uma variedade normal, e no caso a nossa cúspide não é uma variedade normal. Mas aqui a ideia de trabalhar, na verdade, com uma variedade histórica construída a partir de um cone é porque a gente ganha muitos resultados e, na verdade, a gente consegue fazer algumas relações. Por exemplo, algumas propriedades que a gente tem do nosso cone, a gente consegue ter outras definições, não, outras propriedades para a nossa variedade histórica. Então, a gente ganha assim, mais informações sobre uma variedade através desse cone.
E antes que perguntem assim, por que você quer estudar isso? Por que você está estudando isso? Uma das ideias também que a gente pode fazer é a resolução de singularidades. E aí aqui no caso, quando a gente trabalha com uma variedade histórica, a gente acaba entrando muito no mundo da combinatória. Não sei se é bom ou não, depende de quem gosta, mas a gente consegue outras ferramentas para fazer essa resolução de singularidades. E é isso, gente. Aqui são algumas referências de trabalho, se alguém se interessar, tiver curiosidade. É isso, obrigada.